Abra comigo sua Bíblia, em Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5, serei breve. Vamos ler o versículo de número 21 adiante. Vamos ler o versículo de número 22, melhor. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu. Também quero louvar a Deus pela vida do evangelista Antônio, pela oportunidade que foi me concedida e pela vida de cada um dos irmãos que se encontra presente. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 22. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 22. Quantos acharam, digam amém? Diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Vamos ler o versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que padecia muito com muitos médicos, e despendia tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Amém? Podem se assentar? Meus irmãos, no capítulo de número 4 de Marcos, a Bíblia retrata nos primeiros versículos que Jesus está na beira da praia, ensinando a multidão através de parábolas. E a Bíblia diz que no fim daquele ensinamento, no versículo de número 35 de Marcos, no capítulo 4, a Bíblia diz que, sendo já tarde, Jesus, ele entrou dentro do barco, ele deu uma ordem aos discípulos para irem para o outro lado, com destino à província dos Gadarenos. No capítulo número 5, versículo 1, eles chegam a Gadara, na província dos Gadarenos. E a Bíblia diz que após Jesus ele libertar este homem, a Bíblia diz que Jesus ele foi para Cafarnaum. E quando Jesus chega ali em Cafarnaum, a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, que Jesus ele passou outra vez de um barco para o outro lado, e se juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. E a Bíblia diz que eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. No versículo 23, a Bíblia diz que este homem, Jairo, ele roga a Jesus, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e ponhas as mãos para que sare e viva. Este homem, ele era dirigente da sinagoga, ou principal da sinagoga. A sinagoga, nos tempos de Jesus, era uma extensão do templo em Jerusalém. A sinagoga nos nossos dias atuais pode ser comparada a congregações. E a Bíblia diz que este homem da sinagoga, ele chega até Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele roga a Jesus para que Jesus, primeiro, vá até a sua casa. Segundo, ele roga para que Jesus vá e coloque as suas mãos sobre a sua filha enferma. No versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Quando ele roga, ele tem a presença de Jesus com ele. Quando ele vai aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai com ele para a sua casa. Jairo, nós podemos ver que Jairo, ele estava aflito, por isso que ele vai a Jesus. Ele estava precisando, a sua filha estava precisando de uma cura, e ele vai até Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus. Lá Jairo, ele aflito, teve a companhia de Jesus até a sua casa. Quando ele estava com problema, ele se prostrou aos pés de Jesus e teve a companhia de Jesus até a sua casa. Eu quero te dizer que se você saiu da sua casa hoje precisando de alguma coisa, lança-se aos pés de Jesus, porque Ele tem a solução para o teu problema. Em Lucas capítulo 7, versículo 38, a Bíblia diz que uma mulher pecadora entra na casa de um fariseu que havia convidado Jesus para a sua casa e põe-se aos pés de Jesus. Eu acho interessante
que esta mulher pecadora aos pés de Jesus recebe de Jesus perdão pelos seus pecados. Em João capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz que Maria se joga aos pés de Jesus e diz para Jesus que se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Jogada aos pés de Jesus, Maria comoveu Jesus e Jesus foi até o sepulcro e ressuscitou Lázaro. Em Mateus capítulo 15, versículo 30, a Bíblia diz que uma grande multidão foi até Jesus e colocou coxos, cegos, imundos, aleijados aos pés de Jesus e ele os sarava. A Bíblia diz em Marcos capítulo 7, versículo 25, que a mulher Sírio-Fenícia aos pés de Jesus recebeu de Jesus a libertação de sua filha. Jairo aos pés de Jesus teve a companhia de Jesus. A mulher pecadora aos pés de Jesus recebeu o perdão de Jesus. Maria aos pés de Jesus teve de Jesus a ressurreição de Lázaro. A multidão aos pés de Jesus teve de Jesus cura dos aleijados, dos mudos e daqueles que precisavam enxergar de visão. A Bíblia diz que a mulher Sírio-Fenícia aos pés de Jesus, ela roga pela sua filha que estava endemoniada, e a Bíblia diz que Jesus somente com uma palavra liberta a filha desta mulher. Eu quero dizer que se você for aos pés de Jesus aflito, ele tem um consolo para a sua alma. Se você for aos pés de Jesus precisando de perdão, ele tem perdão para a sua alma. Se você for aos pés de Jesus precisando que Jesus ressuscita um sonho, como Maria precisava que Jesus ressuscitasse Lázaro, Jesus vai ressuscitar o sonho. Mas se você está com uma multidão precisando que Jesus, ele cura o cego, o coxo, o mudo dentro da sua casa, Jesus, ele é poderoso para curar. E se você se encontra com uma mulher Sírio-Fenícia precisando de uma libertação, aos pés de Jesus ele tem a libertação para a sua casa, para a sua família. O lugar mais seguro do crente é estar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que como o oleiro pisa no barro, o Senhor, ele nos pisa também. E quando nós somos pisados pelo Senhor, nós temos contato com os seus pés. E quando temos contato com os seus pés, tudo aquilo que nós precisamos, ele provém para a nossa alma, para a nossa vida. Então, se você se encontra como Lázaro aflito, como Jairo aflito, vai aos pés de Jesus, porque ele tem a solução que você precisa. A Bíblia diz que Jesus, ao caminho à casa de Jairo, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, uma multidão grande seguia Jesus. A Bíblia diz no versículo 25 que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Esta mulher, com o seu problema, ela recorreu aos médicos. No versículo número 26, a Bíblia diz que esta mulher, ela foi aos médicos, mas eles não puderam fazer nada por esta mulher. A Bíblia diz que em vez de ela melhorar, ela foi de mal a pior. E por causa desta hemorragia, por causa que ela estava perdendo sangue, ela perdeu primeiro muito sangue, segundo a sua riqueza. Ela gastou tudo o que tinha para resolver o seu problema, mas a Bíblia diz que ela não melhorou, mas foi de mal a pior. Ela também estava perdendo a sua saúde, porque estava perdendo sangue, e ela estava perdendo também o convívio com a sociedade, com a sua família. A Bíblia diz em Levítico que a mulher precisava ficar isolada, e na situação que ela estava, ela precisava se isolar. Então, além dela perder muito sangue, além dela perder riqueza, além dela perder a sua saúde, ela também perdeu o seu convívio com a sociedade e também com a sua família. Ela teria que ficar isolada por 7 dias. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que ela estava perdendo sangue por 12 anos. Essa mulher, ela teria que ficar isolada por 7 dias. Só que o seu problema não cessou em 7 dias. O seu problema só cessou depois que ela teve um encontro com Jesus. Essa mulher, ela ficou isolada na esperança de que ao 7º dia ela sairia daquele isolamento, porque ela seria curada. Mas a Bíblia diz que ela passou 12 anos perdendo muito sangue. E qual foi a solução para que ela pudesse parar de sangrar? Versículo número 27, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta.
porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A Bíblia diz no versículo 29: logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Qual foi a solução para a cura desta mulher? A solução para a cura desta mulher foi a pregação de um anônimo, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, só que a Bíblia não revela quem falou de Jesus a ela, ou seja, era uma pessoa anônima que falou de Jesus a ela. A solução para o problema dela foi ter um encontro com Jesus, foi tocar em Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 47, que o cego Bartimeu estava à beira do caminho mendigando, e ele ouviu que Jesus passava, porque alguém disse para ele que Jesus estava passando. E quando ele ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a clamar dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que através da pregação dos dois anônimos, através da pregação do anônimo, aqui no versículo 27, a mulher recebeu cura de sua hemorragia. Através da pregação do anônimo em Marcos capítulo 10, versículo 47, o cego recebeu vista, ele começou a enxergar. Note que a pregação dos dois anônimos havia Cristo, era uma mensagem cristocêntrica. E eu parei nisso aqui, quando eu li isso daqui, eu parei e perguntei: por que em nosso meio ultimamente não temos visto cura? Por que em nosso meio muitas vezes nós não vemos Jesus restaurando pessoas? Eu acredito que a maioria, um dos problemas em que nós não vemos Jesus manifestando na igreja cura é porque Jesus está ausente de alguns sermões. Jesus não é mais pregado em nossos sermões. Nós muitas das vezes temos pregado prosperidade, riqueza, bênção, mas nós não temos apresentado Cristo ao nosso povo. Porque quando nós apresentamos Cristo, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 41, que quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele pregou Cristo, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas aceitou Jesus. Quando Pedro prega Cristo, 3.000 almas se rendem ao nome de Jesus. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que quando Pedro ele prega para o coxo, ele diz para o coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que diante da porta formosa, Pedro ele pregou ele falou de Cristo, e o coxo caído foi curado, levantado pelo poder do nome do Cristo citado. Diante do sinédrio, Pedro pregou Cristo, e todo o povo se maravilhou e glorificou a Deus. A Bíblia diz que Pedro pregou Cristo na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que quando Pedro estava ainda encerrando o seu sermão, a sua palavra, a Bíblia diz que todos aqueles que estavam presentes foram cheios do Espírito Santo. Quando nós pregamos Cristo, nós vemos o seu agir. Quando nós pregamos Cristo, nós vemos Jesus salvar, nós vemos Jesus curar, nós vemos Jesus levantar quem está caído. Porque nós não podemos dizer para alguém, nós não podemos dizer para uma pessoa que está aflita, nós devemos dizer à pessoa que está aflita que Jesus pode consolar a sua alma dela. Nós devemos dizer para a pessoa que está precisando de uma cura que Jesus tem o poder que cura ela. Então nós devemos pregar Cristo àqueles que necessitam de algo da parte de Cristo. Quando Pedro ele pregou Cristo, todos foram cheios do Espírito Santo na casa de Cornélio. Quando Pedro pregou Cristo, cerca de 3.000 almas aceitou Jesus. Então se nós queremos ganhar almas para Deus, nós devemos em nossos sermãos apresentar Cristo. No versículo 34, a Bíblia diz que essa mulher, quando ela foi curada, a Bíblia diz no versículo de número 34, que ela sentiu estar curada. No versículo de número 29, ela sentiu que estava curada. Mas note que no versículo 34, Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu acho interessante é que ela sente no versículo 29 estar curada. Mas no versículo 34, Jesus diz: vai em paz e ser curada deste mal. Note que no versículo 29 ao versículo 34 houve um processo para ela ser curada. Através do toque ela sentiu estar curada, mas ela só esteve totalmente curada no diálogo com Cristo. Eu quero te dizer que talvez você está vivendo um processo de cura em sua vida. Eu quero te dizer que no
processo da cura em sua vida, quando você tem um diálogo com Jesus dentro do seu quarto, quando você tem um diálogo com Jesus dentro da sua casa, você será curado totalmente da sua enfermidade. Porque quando ela teve um diálogo com Cristo, aí Jesus olhou para ela e disse: vá em paz e ser curada deste mal. A nossa cura não está naquilo que sentimos, mas naquilo que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. A Bíblia diz no versículo 40 que Jesus chegou na casa de Lázaro, de Jairo. E quando Jesus ele chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que havia uma grande multidão na casa de Jairo. E essa multidão que estava dentro da casa de Jairo, havia ali no meio daquela multidão, mulheres que estavam pranteando a morte da filha de Jairo. Jesus, quando ele chegou lá, ele pergunta qual era o motivo daquele alvoroço e choro. Segunda coisa que Jesus faz quando ele entra dentro da casa de Jairo, ele tira para fora os pranteadores. Jesus ele toma a mão da menina. E eu acho interessante no versículo 41 que Jesus, ao tomar a menina pelas mãos, Jesus disse para a menina: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz no versículo 41 que após o toque de Jesus, a menina se levantou. Eu acho interessante que Jesus tocou nela e liberou uma palavra. E a menina que estava morta, a Bíblia diz que ela teve vida no versículo 41. Quando Jesus toca nela, ela tem vida. Quando Jesus libera uma palavra, ela tem vida. Eu acho interessante que quando muitas das vezes nós venhamos dentro da casa do Senhor enfermos, às vezes nós venhamos na casa de Deus sem vida, mas eu quero te dizer que a mão poderosa de Jesus ela é poderosa para te dar vida nesta noite, porque a mão dele, através do toque da mão dele, a filha de Jairo teve vida, ela ressuscitou e teve vida e começou a falar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 31, que Jesus ele tomou a sogra de Pedro pelas mãos e a febre a deixou. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 14, que Jesus toca no leproso e o leproso é curado, o leproso é purificado. A Bíblia diz que em João 8, Jesus com as suas mãos escreveu na terra e livrou a mulher de ser apedrejada. Em Mateus capítulo 14, Jesus com as suas mãos segura Pedro e Pedro não afunda. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, eu gosto desse texto, porque a Bíblia diz que Jesus, pregado na cruz com as suas mãos e pés pregados, salvou um ladrão que estava do seu lado. Jesus, após ressuscitar, apareceu a Tomé, que estava incrédulo, e ao apresentar as suas mãos feridas a Tomé, a Bíblia diz que Tomé foi sarado de sua incredulidade. Na casa de Jairo, com a sua mão, ele deu vida para a filha de Jairo. Na casa de Pedro, em sua sogra, quando ele toca nela, a febre a deixa. No leproso, quando um homem se apresenta diante dele leproso, ele toca no leproso, o leproso é purificado. A mulher estava para ser apedrejada, mas com as suas mãos ele escreve na terra e a mulher recebe livramento. Quero te dizer que a mão de Jesus ela é poderosa para te dar vida. A mão de Jesus ela é poderosa para te purificar de toda lepra espiritual. A mão dele também é poderosa para te dar livramento. A mão dele é poderosa para te segurar em dias de tempestades. A mão dele é poderosa para salvar você, e a mão dele é poderosa para tirar toda a incredulidade do seu coração. Os romanos falaram: eu vou pregar a mão e os pés dele, achando que quando pregasse as suas mãos e quando pregasse os seus pés, ele não continuaria mais realizando cura através das suas mãos, mas mesmo com as suas mãos feridas, ele apresenta as suas mãos para Tomé, e a Bíblia diz que Tomé foi sarado de sua incredulidade. A Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas feridas fomos sarados, ou seja, a mão dele é poderosa para curar você. A mão dele é poderosa para trazer vida a você. A mão dele é poderosa para te sustentar em meio às tempestades da vida. Porque quando Pedro estava afundando, Pedro disse: Senhor, salva. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro. Eu quero te dizer que se você estiver passando por uma tempestade espiritual, a mão de Jesus te sustenta para você não afundar. Se você está precisando de uma cura, a mão de Jesus te toca e te cura e repreende toda a enfermidade. Se você precisa de vida espiritual, a
a mão de Jesus te toca, te alcança, te dá vida e te põe de pé, porque a mão dele é poderosa. Aleluia. Lá, Jairo, ele roga. Nos primeiros versículos, Jesus toca com as suas mãos e cura sua filha. Talvez você se encontre aqui hoje e há alguém dentro da sua casa que está enfermo, precisando de salvação, e você precisa que Jesus ele faça alguma coisa dentro da sua casa. Lázaro, ele rogou que Jesus colocasse as suas mãos sobre a sua filha, mas a mulher do fluxo de sangue, ela mesma pegou as suas mãos e tocou em Jesus. Há momentos em que a gente vai ter que usar as nossas mãos para fazer alguma coisa, mas existem momentos que nós vamos ter que rogar a Jesus para que Ele toque, para que Ele resolva, porque nós não temos capacidade de resolver. Jairo não tinha capacidade de dar vida à sua filha, então ele roga para que Jesus coloque as suas mãos. A mulher do fluxo de sangue tinha a capacidade de colocar as suas mãos, de tocar em Jesus, então ela vai entre a multidão e toca em Jesus. Haverá momentos em que você vai conseguir resolver com as suas próprias mãos, mas existem momentos que você vai ter que falar para Deus dentro do seu quarto: Jesus, toca lá, Jesus resolve lá. E Jesus que ouve a oração de Jairo é o Jesus que ouve a tua oração. Ele está dizendo: eu estou tocando naquilo que você orou naquele dia, eu estou tocando, eu estou colocando as minhas mãos. E a Bíblia diz que quando Ele coloca as mãos dele poderosa, alguma coisa acontece. Eu quero te dizer que se você rogou a Jesus esta semana para Jesus tocar em algum momento, em alguma área da sua vida, Ele hoje toca e resolve e coloca tudo no lugar, porque nele há poder. E foi aqui que Ele tem poder para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para ir fazer infinitamente mais. Então, se você talvez se encontra aqui com algum problema, Jesus está dizendo: se você tem capacidade de resolver, se levante e resolva. Mas se você não tem capacidade para resolver, entra dentro do seu quarto e ora, porque eu vou colocar as minhas mãos. Existem momentos que quando a gente vai colocar a mão em algumas coisas, a gente bagunça. Existem momentos que quando a gente tenta resolver com as nossas próprias vontades, a gente piora a situação. Esta mulher, lá Jairo, ele compreendeu que se talvez ele colocasse as mãos dele, a sua filha morreria. Talvez se Jairo rogasse aos médicos para colocar suas mãos sobre a sua filha dentro da sua casa, o médico não poderia resolver. Mas ele foi no lugar certo, ao Cristo certo. E o Cristo certo que ele consultou e rogou e se prostrou aos seus pés, foi dentro da sua casa, colocou a mão sobre as suas filhas, liberou uma palavra e ela recebeu vida. Esta mulher, eu acho interessante que ela perdeu sangue por 12 anos, mas não morreu. Mas a filha de Jairo, ela teve febre em um único dia e morreu. Quando eu li isso daqui, Jesus falou para mim: existem pessoas que ainda não morreram mesmo sangrando, porque a minha graça está sustentando. Mas se há alguém aqui que morre diante de Jesus, Ele toca hoje, te ressuscita e te levanta e te dá vida novamente. Talvez você não morreu mesmo perdendo sangue, mesmo sofrendo alguma aflição na sua vida. Talvez você não morreu ainda porque a graça de Jesus é sobre a sua vida, é sobre a sua família, e você não vai morrer. Eu acho interessante que essa mulher, mesmo perdendo sangue, ela teve força para caminhar até Jesus. O que eu quero dizer com isso, através dessa palavra, é que mesmo sangrando, continue caminhando aos pés de Jesus. Continue caminhando até a presença de Jesus, porque vai chegar um momento que Ele vai liberar virtude sobre a sua vida, e aí a enfermidade não mais existirá sobre a sua vida. Mesmo sangrando, mesmo aflito, mesmo angustiado, continue caminhando aos pés e em direção a Jesus, porque Ele tem o poder que pode te curar e te dar vida. Ele tem o poder para tirar de ti todo o mal. Então eu concluo essa mensagem dizendo que se você tem um problema que você não pode resolver, coloque nas mãos de Jesus. Mas aquilo que você pode fazer, se levante hoje e faça. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, Ele não removeu a pedra, mas Ele com a sua voz ressuscitou Lázaro. Jesus, Ele não vai fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer. Se você tem capacidade de remover a pedra,
remova a pedra, porque Ele vai ressuscitar Lázaro. Faça a sua parte, Deus fará a parte dele. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Vamos orar. E enquanto você ora, como eu preguei aqui, se há alguma situação que você não pode resolver, fala para Jesus hoje. Jesus, toca lá. Se talvez dentro da sua casa há pessoas que você percebe que elas precisam de salvação, roga a Jesus que as alcance hoje. Jesus vai chegar lá e vai tocar. Eu quero dizer que você ainda vai testemunhar que Jesus salvou a tua família, que Jesus salvou a tua casa e transformou alguém dentro da sua casa. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, a tua palavra, Pai, foi pregada nesta noite. Jesus, nós cremos, Pai, não duvidamos, Senhor, que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem o poder para dar vida, que o Senhor tem o poder para nos sustentar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos em tuas mãos, Pai, cada situação, Deus, que nós não conseguimos resolver. Pai, seja uma aflição, Pai, seja um problema dentro da nossa casa, Pai. Eu rogo, Senhor Deus, que o Senhor com as tuas mãos poderosas toca, Senhor, naquilo que nós não podemos resolver, Pai. Deus, toca com as tuas mãos poderosas, Senhor Deus. Pai, inverta toda a situação dentro da casa daquele, Senhor, que se encontra aqui, Pai. Pai, porque a tua mão, ela é poderosa, Senhor. Pai, toca na família, Senhor, daquele que está presente aqui. Pai, toca no nosso ministério. Pai, toca na nossa saúde. Pai, toca na nossa mente, toca no nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma em suas mãos a nossa vida, Senhor. Pai, toca onde nós não podemos tocar, Senhor Deus, porque o Senhor disse que aqui sem Ti, Pai, nada podemos fazer, Pai. Nós reconhecemos que a nossa mão é limitada, Pai. Nós reconhecemos que em nós não há poder, Pai, não há capacidade alguma para resolver certos problemas. Pai, nós rogamos a Ti como Jairo rogou a Ti, Pai, e nós pedimos que o Senhor toca, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, que o Senhor venha fazer um grande mover, um grande reboliço, Pai, e que o Teu nome seja glorificado para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós rogamos e deixamos tudo em Tuas mãos, Senhor Deus. Resolva para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E te já agradecendo a oportunidade em nome de Jesus.